A chuva veio sem aviso naquela tarde, suave, constante e silenciosa. Numa rua pacífica ladeada por áceres envelhecidos e relvados acabados de cortar, o mundo tinha brandado para um ritmo suave. Dentro da casa dos Carson, era apenas mais uma terça-feira chuvosa. Anna Carson, de 7 anos, estava junto à janela da sala, com as suas meias vermelhas, a ver a água escorrer pelo vidro como pequenos rios. O seu nariz estava encostado vidraça fria quando a viu, uma pequena figura amontoada junto aos caixotes do lixo do vizinho. Espreitou. Era um gato. Magro. Encharcado. A trimmer. Completamente sozinho. O seu hálito enevoou o vidro e o seu coração deu um salto. Virou-se nos calcanhares e gritou. Mãe, está um gato lá fora. A sua mãe, Raquel, estava a dobrar a roupa no quarto ao lado. Deixa-o, querida. Provavelmente pertence a alguém. Não, mãe, está frio e parece ter fome. Rachel suspirou. Com 3 filhos, um emprego a tempo inteiro e um marido que raramente chegava a casa antes das 8, a última coisa que queria era ter de lidar com um animal vadio. Não podemos acolher todos os gatos que aparecem, querida. Mas quando espreitou pela janela alguns minutos depois, também o viu. Sozinho. Quieto. E algo no seu peito doeu. Raquel cedeu mais cedo do que esperava. 15 minutos depois, o gato estava sentado no chão da cozinha, embrulhado numa toalha azul macia. Não se debateu. Não assobiou. Apenas ficou ali sentado, a pestanejar lentamente, como se estivesse demasiado cansado para resistir à bondade. Anna sorriu com orgulho, oferecendo-lhe pequenas dentadas de frango do seu prato. Ele não tem medo de mim, disse ela suavemente. Ele gosta de mim. Raquel agachou-se. Não te apegues demasiado, Anna. Se ele tiver um dono, temos de o encontrar. Anna acenou seriamente com a cabeça, acariciando o pelo úmido do gato. Podemos ficar com ele até lá. Veremos. Anna sorriu. Quero chamar-lhe Oliver. O nome pegou imediatamente. Nessa noite, depois de os miúdos se terem deitado e de a casa estar finalmente sossegada, Raquel sentou-se sozinha à mesa da cozinha. Oliver tinha se enrolado numa toalha dobrada na lavandaria. Mal se mexia, exceto para comer. Havia algo no gato que a enervava, embora não conseguisse explicar por quê. Talvez fosse a forma como ele nunca emitia um som. Ou a forma como os olhos dele nunca pestanejavam quando ela olhava para ele, apenas os olhava, calmos e ilegíveis. Ela suspirou. Tinha sido um ano longo. O seu marido, Mark, trabalhava até tarde na maioria das vezes. O filho mais velho, Lucas, tinha começado a afastar-se, mais tempo no quarto, aos escutadores sempre ligados. E Anna, a doce e sensível Anna, tinha começado a acordar à noite com pesadelos outra vez. Do tipo que ela não tinha desde. Raquel parou com esse pensamento. Ela não estava pronta para voltar para lá. Ainda não. No terceiro dia, Oliver já fazia parte da casa. Seguia Anna de sala em sala como uma sombra. Dormia aos pés da cama dela. Sentava-se ao lado dela quando ela lia. Ela até começou a falar com ele como se ele entendesse tudo o que ela dizia. E, estranhamente, às vezes parecia que ele percebia. O Oliver sabe que às vezes estou triste, sussurrou Anna Raquel uma manhã, enquanto escovava os dentes. Ele senta-se ao meu colo até eu parar de pensar nisso. Raquel olhou ao espelho. Triste com o quê, querida? Anna encolheu os ombros. Só coisas. Raquel não insistiu. Nunca o fazia quando Anna ficava assim. Mas, mais tarde nessa noite, quando viu Oliver sentado no corredor, à porta do quarto de Anna, de costas direitas, olhos arregalados, perfeitamente imóvel, algo deixou novamente inquieta. Ele parecia menos um animal de estimação e mais um guarda. Nessa noite, Raquel acordou com um som de passos suaves no corredor. Olhou para o relógio, 2h13 da manhã. Mark estava a dormir ao seu lado. Franzindo o sobrolho, saiu da cama e abriu a porta do quarto. O corredor estava vazio. Mas ali, a meio caminho entre os quartos, estava Oliver, perfeitamente imóvel, virado para a porta da Anna. A cauda dele abanou uma vez e depois ficou imóvel. Os seus olhos brilhavam ligeiramente ao luar que entrava pela janela. Raquel aproximou-se calmamente e baixou-se. "O que estás a fazer?" sussurrou. Oliver não se mexeu. Ficou apenas a olhar para a porta, como se estivesse a ouvir.
Depois, um ruído suave veio do quarto de Ana. Um soluço baixinho. O coração de Raquel ficou apertado. Ela abriu a porta com cuidado. Ana estava sentada na cama, com os olhos vermelhos, abraçando os joelhos. Querida? O que é que se passa? Ana olhou para ela, mas não respondeu. Em vez disso, olhou para baixo. Oliver tinha entrado no quarto e estava agora enrolado ao lado dela. Tive o sonho outra vez, disse Ana suavemente. Raquel sentou-se na beira da cama. Aquele com a água? Ana acenou com a cabeça. Mas desta vez não era eu. Era um rapazinho. Ele estava a chorar. E depois desapareceu. A respiração de Raquel ficou presa. Uma memória agitou-se no fundo da sua mente. Uma memória aguda e dolorosa. Ela forçou-se a manter a calma. É só um sonho, ela sussurrou. Moss Oliver levantou a cabeça lentamente. E os seus olhos dourados diziam o contrário. No dia seguinte, Raquel não conseguia parar de pensar no sonho. Ela não tinha contado a Ana o que ele lhe lembrava. Não contou a ninguém, nem mesmo a Mark. Mas há 5 anos, antes de Ana nascer, eles tinham perdido um bebê. Um nado morto. Um menino. Quase a tinha partido. Ela lembrava-se de segurar o pequeno cobertor. O nome que nunca usaram. O funeral de que ninguém falava. Nunca contaram aos filhos. Pensavam, qual era o objetivo? Mas agora Ana estava a sonhar com um rapazinho a desaparecer debaixo de água, a chorar. Como é que ela podia saber? Raquel estava sentada no carro estacionado à porta da mercearia, com as mãos a tremer no volante, incapaz de sair. Em casa, Oliver estava a dormir no parapeito da janela. Mas as suas orelhas contraíram-se no momento em que ela entrou. Lucas, o seu filho de 13 anos, normalmente não prestava muita atenção a Ana, ou a qualquer outra coisa ultimamente. Mas nessa noite, bateu à porta da mãe. Mãe! A Raquel levantou os olhos do portátil. Sim. Lucas hesitou. Achas estranho que aquele gato siga a Ana para todo lado? Raquel pestanejou. Tu também. Lucas encostou-se à porta. Ontem à noite acordei e ele estava, sentado à minha porta, como se estivesse a observar-me. Levantei-me para ir à casa de banho. Ele seguiu-me até meio e depois parou. Era como se ele soubesse que não era eu que ele estava à procura. Raquel olhou fixamente. Lucas encolheu os ombros. É arrepiante. É só o que estou a dizer. Depois virou-se e foi-se embora. Depois disso, Raquel ficou imóvel durante muito tempo. Já não conseguia ignorar o que se passava. Raquel tirou da mala o cartaz machucado do desaparecimento e voltou a olhar para o número. O polegar pousou sobre o teclado de marcação do telemóvel. Não sabia ao certo por que é que estava tão hesitante. Talvez fosse a forma como Oliver olhava para Ana, ou a forma como ele se enroscava ao lado dela todas as noites, como um guardião protetor. Talvez fossem os pesadelos, ou o facto de Ana parecer mais tranquila com ele por perto. Ela ligou. Um homem atendeu. A sua voz era mais velha, um pouco cansada. Olá. Estou a ligar por causa de um gato desaparecido. Vi o vosso cartaz. Houve uma pausa. Encontrou-o? Acho que sim. Ele tem estado conosco. A minha filha trouxe-o. Como é que ele é? Raquel descreveu-o. Mais uma pausa. Depois, é ele. Ela hesitou. Posso perguntar, como é que ele se chama? O homem limpou a garganta. O nome dele era Milo. Desapareceu há 1 ano. Ele era especial. Rachel Franzi Osabrolho. A special como? A voz do homem baixou para um sussurro. Ele pertencia ao meu neto. O rapaz morreu. Depois disso, o gato simplesmente desapareceu. Um arrepio percorreu a espinha de Raquel. Ela desligou antes que pudesse dizer mais alguma coisa. A tarde de domingo trouxe uma calma rara. A chuva tinha parado, e a luz do sol entrava suavemente pelas janelas. Raquel, sentindo o peso da semana, decidiu organizar algumas caixas de fotografias antigas que guardavam na garagem. Pensou que um pouco de nostalgia poderia desanuviar-lhe a cabeça. Ela remexeu em envelopes de retratos da escola, instantâneos de aniversário e fotos de férias. Tantos rostos sorridentes. Tantos momentos esquecidos. E depois fez uma pausa.
Pegou numa fotografia que não reconheceu. Era uma fotografia da Ana, talvez com 5 anos, sentada no quintal, debaixo da árvore de Acer. Havia um gato cinzento ao seu lado. Mas eles não tinham um gato naquela época. Ela virou a foto. Não havia data. Sem escrita. Rachel Pastanagio. O pelo do gato. A coloração. A postura. Era exatamente igual a Oliver. Mas esta fotografia tinha pelo menos 2 anos. Nessa noite, Raquel sentou-se ao lado da cama de Ana, acariciando gentilmente o cabelo da filha. Querida, perguntou ela suavemente, lembras-te de quando eras mesmo pequena? Antes de termos o Oliver, alguma vez brincaste com um gato no quintal? Ana Pastanagiu sonolenta. Acho que não. Rachel hesitou. Mas, e se eu te mostrasse uma fotografia? Ana virou-se para a mãe, com as sobrancelhas franzidas. É outra vez do rapaz. Rachel Pastanagiu. Que rapaz? A voz de Ana estava calma. Aquele dos meus sonhos. Ele também tinha um gato. Raquel tentou manter a calma. Ele disse o nome dele. Ana Abenue Akabika. Não, mas o gato tinha o mesmo nome. Rachel Engoliou. Oliver. Não, Ana sussurrou. Milo. O quarto ficou em silêncio. Raquel olhou para o gato enrolado aos pés da cama. E, pela primeira vez, reparou numa coisa. Muito tênue. No interior da orelha, escondido no pelo. Uma pequena etiqueta de metal. Quase invisível. Ela inclinou-se para ele. Gravada no metal estava uma palavra. Milo. Mark tinha passado os últimos dias a tentar afastar as preocupações de Raquel, mas a verdade é que ele também estava perturbado. E nessa noite, enquanto toda a gente dormia, ele levantou-se para ir buscar água. Parou à porta do quarto de Ana. A porta estava ligeiramente aberta. Lá dentro, Ana estava a dormir profundamente. Oliver Milo estava enrolado ao seu lado. E perto da janela, banhado pela luz prateada da lua, estava um vulto. Pequeno. Ainda assim, uma criança. Mark Congela. Cada músculo do seu corpo bloqueou. Depois a figura virou-se. Era um rapazinho. Usava roupas de outro tempo. Antiquado. Pálido. Os seus olhos eram escuros, arregalados e familiares. Depois, num piscar de olhos, desapareceu. Mark ficou no corredor, agarrando-se à ombreira da porta para se equilibrar. Não dormiu o resto da noite. Na segunda-feira à tarde, Raquel estava sozinha em casa quando a campainha tocou. À porta estava um homem mais velho, gasto, com os olhos pesados por algo que ela não conseguia nomear. Senhora Carson? Perguntou ele suavemente. Ela acenou com a cabeça. Sou o dono original do Milo. Do cartaz. Ligou há uns dias. Raquel hesitou, sem saber se o devia convidar a entrar. Eu só queria vê-lo uma última vez, acrescentou o homem. Ela acenou com a cabeça, afastando-se lentamente. Milo estava sentado no corredor, observando em silêncio. O homem ajoelhou-se e estendeu-lhe a mão. Milo, sussurrou. O gato pestanejou, mas não se mexeu. É ele, disse o homem. Reconheceria esses olhos em qualquer lado. Ele olhou para Raquel. O meu neto faleceu enquanto dormia. Eles eram inseparáveis. Depois do funeral, o Milo desapareceu. Procuramos por todo lado. Raquel ficou calada. Pensei que talvez ele o tivesse seguido. De alguma forma. A sua voz ficou entrecortada. Mas agora acho que, talvez ele tenha ficado para trás. À procura de mais alguém para proteger. Ele ficou de pé, acenando com a cabeça para o corredor. Ela é a razão pela qual ele ficou. Não é? Raquel não conseguia falar. O homem tocou suavemente na ombreira da porta. Fica com ele. Ele já fez a sua escolha. Depois virou-se e saiu, desaparecendo no nevoeiro. Naquela noite, a família sentou-se junto ao jantar pela primeira vez em muito tempo. Estava tudo calmo, mas não desconfortável. Lucas não estava a usar os auscultadores. Ana estava a soar. Mark segurava a mão de Raquel debaixo da mesa. Milo estava deitado aos pés de Ana, ronronando suavemente. As coisas pareciam completas. Mas quando estavam a limpar os pratos, Lucas falou. Achas que ele é como um fantasma? Raquel olhou para ele.
Oh, Milo. Lucas acenou com a cabeça. Ou o rapaz. Os dois. Ninguém falou durante um momento. Então Ana disse suavemente: ele não é um fantasma. Rachel inclinou a cabeça. Então o que é que ele é? Ana olhou para Milo. O gato abriu os olhos e pestanejou lentamente. Ele é uma memória, disse ela. E, de alguma forma, isso pareceu-lhe correto. Mais tarde, nessa semana, Raquel sentou-se no sótão, a remexer em caixas velhas. Não sabia por que razão tinha ido lá acima, talvez por instinto, talvez por algo mais profundo. Abriu uma caixa empoeirada com a etiqueta Ana, bebê e remexeu em cobertores macios e papéis do hospital. Depois, viu um envelope de manila preso num canto. Lá dentro estava uma certidão de óbito. Benjamin Carson. Nado morto. 27 de março de 2013. A sua respiração ficou presa. Nunca tinham contado aos miúdos. Eles próprios mal diziam o nome dele. Raquel ficou a olhar para as letras impressas até a sua visão ficar turva. Ela tinha empurrado a dor para tão baixo, durante tanto tempo, que se tinha convencido de que ela tinha desaparecido. Mas agora, um rapazinho visitava sua filha em sonhos. Um menino com olhos tristes. Um rapaz com um gato. E um gato chamado Milo tinha vindo ter com eles, sem ser convidado, e tinha ficado. Raquel chorou em silêncio no sótão, com os papéis amassarem-se no seu colo. Lucas chegou à casa da escola e encontrou Milo à espera no alpendre, com a cauda a abanar. Olá, esquisito, murmurou, mas coçou o gato atrás das orelhas. Nessa noite, quando passou pelo quarto da Ana, fez uma pausa. A porta estava aberta. A Ana estava a desenhar. Lucas entrou, olhando para o caderno dela. Ela tinha desenhado um rapaz, pequeno, com cabelo desarrumado e uma camisa às riscas. Quem é esse? Perguntou. O meu irmão, disse ela simplesmente. Lucas ficou paralisado. Tu não tens um irmão. Ana não olhou para cima. Eu tenho. Só que nunca o conheci. Lucas engoliu. Como é que sabes como ele é? Ana bateu com o lápis. Não sei. Ele contou-me. Lucas sentou-se no chão à frente dela. No teu sonho. Ana acenou com a cabeça. E, pela primeira vez em muito tempo, ficaram ali sentados. Em silêncio. Juntos. Naquela noite, uma tempestade varreu a cidade, violenta e barulhenta. As árvores curvaram-se com o vento. A chuva batia nas janelas. Ana acordou com um sobressalto. Um relâmpago iluminou seu quarto em flashes rápidos. Milo não estava aos pés da cama. Ela sentou-se. Milo! Um rosnado baixo ecoou do corredor. Ela arrastou-se para fora da cama e abriu a porta. Milo estava perto do cimo das escadas, virado para a porta da frente. O seu pelo estava eriçado, os olhos brilhavam no escuro. Ana aproximou-se. E então, por um momento, ela viu novamente. O rapaz, parado do lado de dentro da porta. Encharcado. Descalço. Silencioso. Ana não gritou. Apenas observou. O rapaz levantou uma mão. Não para acenar, para apontar para lá dela. Atrás dela. Ana virou-se. Raquel estava ao fundo do corredor. Pálida. Gelada. Ela também tinha visto. A tempestade passou pela manhã. A casa estava novamente sossegada, mas o silêncio tinha mudado. Ao pequeno almoço, Raquel sentou-se com Mark e contou-lhe tudo. O certificado. O sótão. O nome do rapaz. Mark olhou para sua chávena de café. Nunca dissemos o nome dele nesta casa, murmurou. Raquel acenou com a cabeça. Moça Ana sabia. Mark olhou para ela, com os olhos cheios de algo que ela não via há muito tempo. Dor e libertação. Acho que, Raquel sussurrou, ele queria que nos lembrássemos dele. E Milo, foi como ele voltou. Mark não disse nada durante algum tempo. Depois, finalmente, devemos-lhe isso. Levantou-se, foi até a sala de estar e chamou os miúdos. Quando Ana e Lucas se sentaram no sofá, Mark respirou fundo. Quero contar-vos uma história, disse ele. E, pela primeira vez, falaram de Benjamin. No fim de semana seguinte, a família foi ao cemitério. Estava cinzento, mas tranquilo. Leveram flores. Raquel levou o desenho que Ana tinha feito. Encontraram um pequeno marco de pedra plana que não era visitado há anos.
Benjamin Carson. Para sempre amado. Ana ajoelhou-se e colocou o desenho suavemente na relva. Olá, Benny, sussurrou ela. Obrigada por teres enviado o Milo. O Milo sentou-se ao lado dela, com a cauda enrolada nas patas, perfeitamente imóvel. A família ficou em silêncio, com os braços à volta uns dos outros. Uma brisa passava por entre as árvores. Um pássaro cantava ali perto. E Raquel sentiu algo mudar. Não desapareceu. Mos suaviceresi. Nessa noite, Milo não dormiu na cama de Ana. Em vez disso, sentou-se à janela, a observar as estrelas. Quando Raquel foi ver, encontrou ali, perfeitamente calmo. Ele pestanejou lentamente para ela. Ela ajoelhou-se ao lado dele. Não tens de ficar, sussurrou. Milo abanou a cauda uma vez e depois olhou para o teto. E pela primeira vez desde que chegou, miava. Só uma vez. Depois fechou os olhos. Quando amanheceu, Milo tinha desaparecido. As janelas estavam fechadas. As portas estavam trancadas. Mas o cobertor onde ele costumava dormir estava quente. Tinham passado 2 semanas. A vida na casa dos Carson tinha se transformado calmamente em algo mais suave, mais lento. A tempestade tinha passado, para fora e para dentro. Ana ainda procurava por Milo algumas manhãs. Olhava para o tapete ao pé da cama ou assobiava para a porta das traseiras. Mas ela não chorava. Sorria. Porque, de alguma forma, ela sabia que ele estava bem. O Lucas tinha começado a ajudar mais em casa. Passava menos tempo no seu quarto e mais tempo na sala de estar. Por vezes até lia para Ana enquanto ela coloria. E Mark e Raquel, bem, eles começaram a lembrar-se de Benjamin de pequenas maneiras. Uma fotografia na estante. Uma vela no seu aniversário. Um nome que já não trazia apenas dor. Então, num sábado calmo, enquanto Ana brincava no quintal, o cachorro de um vizinho passou pelo portão aberto. Um Golden Retriever com olhos gentis e cauda abanando. Veio a trote até a Ana, lambeu-lhe a mão e sentou-se ao seu lado como se conhecessem desde sempre. Ela riu-se. Rachel observou-a do alpendre. Podemos ficar com ele? Ana disse. Rachel sorriu suavemente. Veremos. Nessa noite, já tarde, Raquel sentou-se sozinha à mesa da cozinha com uma chávena de chá. A casa estava escura e quieta, um tipo de quietude que parecia merecida. Levantou-se, caminhou silenciosamente pelo corredor e entrou no quarto de Ana. A filha estava a dormir, enrolada pacificamente debaixo dos cobertores. E ali, junto à janela, na toalha velha que ainda estava dobrada no peitoril, havia uma marca, como se o peso de um gato ainda estivesse a descansar ali. Raquel não se mexeu. Ficou ali parada, observando o espaço vazio onde Milo costumava sentar-se. Obrigada, sussurrou ela. O vento agitou-se suavemente lá fora. E, naquele momento, ela sentiu, não tristeza, não saudade, mas algo próximo da paz. Porque nem todas as despedidas são para sempre. Alguns ficam para trás. Para curar o que foi perdido.